Olá, tudo bem? Tô aqui com meu querido amigo Carlos. Muitos de vocês já nos assistiram, com certeza. Por favor, né? É o mínimo. Por favor. Né? Estamos aqui no nosso segundo encontro. É isso aí. Segundo de muitos. Hoje a gente está com um cenário um pouquinho mais rosa para combinar com o livro de hoje. E com o próprio sobre o Clube do Livro, né? Afinal de contas, estamos Exatamente. rosa. Magenta. Ai, essas pessoas que falam magenta. Então, esse é o podcast sobre o Clube do Livro, mas a gente não fala sobre o Clube do Livro, acho que todo mundo já sabe. E hoje nós vamos falar de um livro muito especial pra gente. O debate vai ser bacana, vou deixar o spoiler aí, daqui a pouco começa, então a gente fala mais. Eu queria começar com as coisas mais importantes, talvez, Os recadinhos, né? mais importante dessa semana, talvez. Vamos lá. Queria primeiro agradecer, a gente teve tanto feedback, né, do primeiro episódio, eu acho que... Nossa, isso foi legal mesmo, né? Um monte Foi de gente veio falar com a gente sobre isso. Sensacional, né? Eu recebi vários, o Carlos recebeu outros vários. A nossa página no Instagram, a gente leu todos os comentários, todas as mensagens inbox, todas as mensagens no meu WhatsApp, no seu WhatsApp, no WhatsApp novo que a gente criou, então... Tanto que agora temos temos WhatsApp. link de WhatsApp. Isso então, aí. Vai estar aí no mandem link. áudios, mandem feedbacks. Isso é muito importante pra gente. Hoje a gente já está até numas melhorias que vocês mandaram pra gente de feedback. Então, vem com a gente ler. Queremos todos envolvidos nesse projeto, nessa leitura de livro e esse debate que é para ser uma coisa gostosa e legal para todo mundo. Então, continuem acompanhando. Não, e mais do que só, né, mandar mensagem com os comentários, mandem realmente comentários, porque você pode participar do nosso podcast também. Então, se você mandar um áudio, por exemplo, lá no nosso WhatsApp, o seu áudio pode entrar na próxima edição do podcast. Exatamente. E pode ser vídeo também, tá, gente? Pode. A gente vai assistir e a gente quer justamente gerar nessa interação. Então, manda pra gente seu áudio, manda pra gente seu vídeo. Leia os livros antes da nossa gravação. Leia com a gente, né? Enquanto a gente também está lendo, porque a gente escolhe o livro e a gente não terminou de ler o livro ainda. Não é um livro que a gente já leu, então a gente também lê entre um episódio e outro. E é muito legal esse compartilhamento, né? O livro de hoje, inclusive, a gente fez muitos debates muito legais com amigos, né? Então foi realmente muito especial. E é engraçado que a gente viu que o conceito do livro, conforme a gente foi divulgando o livro, ele foi permeando as pessoas e elas começaram a ver aplicações e exemplos no dia a dia. Até porque ele tem um nome muito legal, né? Exatamente. Claro, o conteúdo é muito legal, mas o nome eu acho que chama muito e foi por isso que a gente escolheu, inclusive. Exatamente. A gente também não tinha lido. Exato. E quando a gente leu, puta merda, faz muito sentido. Pois é. Né? Espero que a gente continue acertando nos livros, né? Que a Espero gente não sim. leu e escolheu, porque, né? Corre o risco sempre, mas, né? Exatamente. E, né, deem os feedbacks também de negativo, né? A gente não quer receber elogio. Elogio a gente quer, sim, lógico. Mas eu quero né? elogio. Eu também quero. Eu tô falando, é só boa samaritana. Não Ah, é só não, sobre elogio, mas elogio é muito bem-vindo. O feedback corretivo também é válido. Corretivo é válido, É isso aí. exatamente. Boa, E sugestões também. Se quiser mandar sugestões de livros, nós não temos ainda a lista dos próximos Ultra livros, completa, então... mas então podem Tem sugerir alguns em vista, vocês vão saber em breve, mas as sugestões são bem-vindas. que a gente pode aceitar ou não. Não, são sugestões, não quer dizer que São vai obrigações. acontecer, tá bom, gente? Bom, gente, brincadeiras à parte. Vamos falar do livro? Mais uma coisinha antes da gente falar do livro. Eu queria fazer 2 agradecimentos, assim, especiais, que realmente tem nos ajudado. Assim, são ultra especiais. Na verdade, top, assim, eu acho que é mais importante do que eu e o Carlos estarmos aqui. É que a gente tem uma equipe por trás. Gente, uma equipe... não, pera. Nós estamos nojentos pra caramba. A gente tá... Galera, a gente tem uma equipe, vocês não estão entendendo. Né? Vocês não estão entendendo. Vamos debochar, não tô nem aí. Vamos, temos uma equipe que nos E ajuda. a gente gosta de dar nome, né? A Isso gente vai aí. falar do Caio, que tá aqui gravando com a gente. Beijinho, Caio. E a Renata. A Renata não gosta muito da gente, então ela... Pera. Temos uma equipe com alcance internacional. É isso, exatamente. Afinal de contas, a nossa querida Renata está onde? Em Madrid. Olha só, gente, estamos Então, insuportáveis. se vocês verem nossos posts aí, tem... Claro que o Carlos, além, né, de meu companheiro aqui, ele faz as edições, a gente tem bastante trabalho nos
no backstage dessa coisa toda. Mas muito provavelmente, se alguém olhar as nossas localizações, os nossos posts, vai dar lá em Madrid, talvez. Então, Renata, beijo, Rê. Beijo. São as duas pessoas que a gente não sabe nem como agradecer. É isso aí. Que ingressaram com a gente nesse projeto de corpo e alma. Então, obrigada, gente. Vocês são demais. É isso aí. Valeu. Agora vamos falar de livro. Então tá. Qual é o livro de hoje, dona Paula? Vou te falar que já falaram tantas versões do título. Pois é, a gente ouve o tempo todo. Que, assim, duas histórias. Duas histórias, conta a história. Plano B, lado B da história. Lado 2 da história. Eu vou aproveitar que o nosso Caio provavelmente está filmando agora nós dois para mostrar o livro que está aqui atrás. E aí dá para ver direitinho e a gente consegue, inclusive, colar o nome para não ter erro. Bom, o livro, né, ele é um livro de uma autora cujo nome é mais difícil do que o do livro. Chimamanda. Quero ver. Gnose. Ó. Adichie. Parabéns, Paula. O nome do livro ainda não tá muito, mas a autora... O perigo da história única. É que a gente brincou bastante com a questão do nome da autora, porque realmente é um nome muito diferente para o que é o nosso padrão, né, do idioma português brasileiro. Mas ela é uma autora, assim, super consagrada, né? Ela tem vários livros escritos, ela é uma feminista, né? Assim, nigeriana, super conhecida, né? Nigeriana. E ela tem uma atuação muito legal de trazer, né, novos e novas leitoras, para não só no processo da leitura, mas também para discutir temas que são super importantes, né, como justamente a questão do feminismo. Então, esse livro, ele talvez tenha menos o viés do feminismo, ele está lá, obviamente, né, afinal de contas, isso é visceral para a autora. Mas ele é um livro que pega mais outros contextos, né? Então eu já vou entrar aqui meio que na sinopse do livro, né? E aí eu vou dar uma coladinha, pessoal, porque afinal de contas sinopse é coisa que a gente, né, traz gente, a gente com tem base até pauta dessa vez. Né? Dessa vez a numa gente tem anotação. pauta. Então, é justamente isso. O que a gente sabe sobre as pessoas, né? Como que a gente cria imagem de pessoas, povos, comunidades, até de coisas. E o que a Chimamanda Ngozi Adichie traz no livro, na verdade, inclusive, vale comentar que esse livro ele é uma palestra do TED. Primeiro, na verdade, teve o TED, Exato. Né, e foi um sucesso. E foi transformado em livro. E o TED, nós assistimos, também é muito legal. Enfim, é legal vale. A junção, né, de ler o livro e depois assistir e ver como ela... Né, a entonação, a interpretação e toda a história e a bagagem que ela traz nesse livro, né? Eu acho que isso também é muito complementar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o principal desse livro, então, são histórias. Né? E eu acho que é sempre bom a gente lembrar, e o que para mim ficou muito do livro, claro, a história única, né? O impacto dela e tudo mais que a gente vai falar, mas ela começa o livro justamente falando da importância das histórias, né? O quanto as histórias elas nos impactam de forma geral, e ela permeia isso no livro, né? Bastante, trazendo essa relação de que, poxa, as histórias elas ajudam a construir tudo aquilo que nós somos, ao mesmo tempo que tem o lado, né, o dark side da coisa, que elas podem ser usadas para construir coisas ruins também, né? E no final do dia, é fato que a gente usa as histórias para coisas boas e coisas ruins com a gente mesmo. Sim. Né? E quantas vezes isso não é injusto? Sem dúvida. Né? Ela deu um exemplo dela, ela começa o livro, né, dando um exemplo dela mesma, sobre quando ela foi estudar nos Estados Unidos, e ela sendo uma mulher nigeriana, o quanto as pessoas abordavam, você é uma mulher africana. Ela não se enxergava como uma mulher africana, ela se descobriu africana, né, nessa ida para os Estados Unidos para estudar, e o quanto a gente, sabendo que ela é uma nigeriana, não conhece somente a história, né, da África como um país. Não é nem a Nigéria, né? Exato. A África como um país. Eu sou nigeriana, tá? É África, é africano, né? Elefantes, de novo, leões, e é isso. Savana. Né? E a gente conhece uma história da África, né? Então, ela traz essa abordagem logo de cara no livro. Sim. E na palestra. Então, hoje a gente está falando de duas coisas, né? De livro e palestra, porque é a representação a do mesma outro, coisa. Né? Então, eu acho que
ela trazer essa primeira abordagem que, ainda mais ela, né? Assim, a história dela é muito legal, inclusive eu acho que vale até uma pesquisa mais profunda aí, quem tiver interesse. Ela fala hoje muito sobre feminismo, sobre criar, como criar, ela tem um livro que chama Como Criar Crianças Feministas. Ela aborda muito isso, mas o legal desse livro é que não é sobre isso, né? Ela conta a história sobre a chegada dela, né, nos Estados Unidos para estudar e o como ela passou a ter essa percepção de que as pessoas tinham uma única história sobre ela mesma. E o como isso é comum. Até porque, e isso também me chamou super atenção no livro, como ela também direcionava histórias únicas sobre as coisas. Porque apesar de ser de uma família, né, nigeriana, e claro que a gente já pensou, né, de cara, só de falar, Nigéria, na África, pobre. Claro, ela é mulher, preta, pobre. Óbvio, assim, vamos lá, gente, existe outro tipo de mulher preta que não seja pobre? Pelo amor de Deus, África. galera, história única, é disso que a gente está falando, a gente cria essas histórias pra gente mesmo. E ela, que não era pobre, muito pelo contrário, ela vinha de uma família de classe acadêmicos, média, né, de classe média para um pouco mais, pelo menos por um grande período da vida dela, ela tinha empregados. Exatamente. E ela também tinha a versão, a história única sobre os empregados. Dos empregados, né? E esses sim eram... Ela tinha uma sensação de coitado, né? Coitado, não teve... O filho da empregada não teve uma oportunidade, não tem condições. Eu tenho que comer toda a minha comida porque o filho da minha empregada pode passar fome. Pela né? África, então, né? Assim, afinal de contas, quem nunca ouviu, quem nunca recebeu essa história, pelo menos da minha geração, né? A turma que está chegando aos 50 anos, eu tô ligado. Você eu só vi isso em livros de história. Tô ligado, Paulo. Mas que você tinha que comer tudo que estava no prato, porque crianças na África estavam passando fome. E é engraçado que tem muito meme sobre isso hoje, né? Que foi por isso que eu brinquei, né? Pela África, que é o For Africa. Porque é a história que a gente conta, é como se tudo na África e nos seus países, né, África como continente, fosse apenas sobre pobreza. E quando a gente olha especificamente para a África do Sul, por exemplo, não é só sobre isso, né? E em vários outros lugares, obviamente. Não, e agora falando, a gente vai conversando, eu vou lembrando de coisas, né? Eu fiz minha primeira e única vez que eu fui para os Estados Unidos, em 2014, eu fui pedir comida em algum restaurante, em algum momento, em algum, sei lá qual restaurante, não vou lembrar onde foi. Mas, quando eu pedi, era balcão, deve ser fast food, algum fast food. Fui pedir e tal, você não é daqui, né, pelo sotaque, né, eu acho que meu sotaque paulistano não nega de onde eu seja. Você não é daqui, de onde você é? Eu falei, eu sou brasileira, tal. Então você fala espanhol, a gente pode falar espanhol, eu falo espanhol. Aí eu falei, mas eu não. Desculpa aí, né? Mas você não é brasileira? O atendente, ele começou a debater comigo. Por que eu não falava espanhol? Você é brasileira, você tá mentindo, então você não é brasileira. Você tá mentindo. Fala a verdade de onde você é. Ele, juro por Deus que eu ouvi isso. Eu falei, não, meu Deus. Logo eu, mano. Né? Sabe assim? Logo eu, mano. Isso é muito engraçado, porque eu também passei por uma dessa, mas na verdade foi... Porque principalmente em Orlando, né? Que é um lugar de muito turista e tudo mais. Então, quando você chega nas lojas grandes, né? Nas grandes redes de qualquer coisa, é muito comum ter brasileiros ou pessoas de outras nacionalidades atendendo justamente nessa vontade que esses caras têm de que esse atendimento mais próximo no próprio idioma, né, que foi, acho que a tentativa aí no seu caso também, gere mais vendas. Sim. E estava eu, né, na Guitar Center, lá em Orlando. Quando eu entrei na Guitar Center, o atendente que veio falar comigo, e aí respondi em inglês e tal, falou, de onde você é? Você deve ter percebido pelo meu sotaque britânico. Seu sotaque. Britânico. Aí eu falei, do Brasil e tal. Ele, não, peraí que eu tenho uma pessoa de Buenos Aires aqui pra falar com você. Eu, não, mano, isso. Não. Deve ser como a Chimamanda se sentiu quando foi pra lá e falaram, pobre coitada, África, né? né? Ela veio da a Nigéria, você é africana.
Não, tudo bem. Aí a gente também, nós também somos latinos, sei lá, eu nem sei que eu sou latina, americana, porque se você tá nos Estados Unidos e você é abordado desse jeito, como você vai... Não, eu sou americana, mas você é sul-americano, então você nem é americano, você é sul-americano. Aí você é latino, diferente. Qualquer outra coisa para eles. E você é latino e fala espanhol. É isso aí. Não, e é justamente isso, né, da construção da história única. Cara, você conta... As pessoas constroem uma percepção a partir de um viés só, né, de um olhar só. E é engraçado, porque eu acho que dos Estados Unidos a gente podia ficar horas só contando histórias de coisas que aconteceram lá. Eu passei por uma vez com uma pessoa que, quando eu fui visitar isso no começo da virada do milênio, tá? A Paula não estava nem nascida. Isso foi lá em 2000. Milênio. 2000. Há 22 anos eu não era nascida. Pois é. E aí, essa pessoa olhou para mim e falou que precisava muito vir para o Brasil porque as mulheres andavam nuas na rua. Aí eu olhei para ele e falei, onde é isso? Porque ele tinha aquela visão de que o carnaval, né, que tem essa coisa do demonstrativo de corpos, ou das praias que tem, né, do mostrar o corpo, era algo super normal na rua. Ok, gente, tá tudo bem, né? A questão das roupas que cobrem menos o corpo, principalmente no calor, no verão, cidades, né, de praia normalmente tem mais isso. Mas o Brasil não tem mulheres nuas andando na rua, não é assim que funciona. Eu, pelo menos, não. Eu não vejo. Assim, eu também não vejo. Eu não vou descer aqui do prédio e ver isso. Eu acho né? que eu não vou visualizar isso por aqui. Então... Mas no próximo podcast a gente conta se viu. É isso aí, porque, é isso aí. Né? Vai que hoje. E o mais maluco é que ele tinha certeza e ele tava falando pra mim, não, claro que andam. Você não é brasileiro. Você tá mentindo, você não é brasileiro. Porque no Brasil... Provavelmente. E tudo isso que a gente está contando, olha como a gente traz referências da história única realmente pelo que elas são, né? Elas são um instrumento negativo de percepção de forma geral. Claro que muitas vezes a gente usa história única numa tentativa de mostrar algo positivo que não verdadeiro. Tá, Paula, não necessariamente verdadeiro. Eu tô abrindo a conversa pra gente poder falar mal de rede social, cara. Assim, eu não tenho jeito. Eu não vou falar mal, não. Afinal de contas, pra que serve o Instagram se não é pra tentar construir uma história única de quanto você é feliz? E esse é o grande ponto. Eu acho que uma das coisas que o livro dela, né, me remeteu quando ela explica esse conceito de história única, é isso, que, de forma geral, as histórias únicas são usadas de forma negativa, mesmo que o objetivo principal não seja ser negativo. Então, quando a gente pensa de todos aqueles posts incríveis e maravilhosos que a gente coloca no Instagram para mostrar, nossa, olha quão incrível eu sou, a vida perfeita, a ideia é positiva, mas a entrega em si, o resultado, ele é negativo. Não, e eu digo mais, tudo bem, é uma história e não necessariamente verdadeira, né? Eu também não acredito que a pessoa seja feliz o tempo inteiro na vida, Impossível. Como é no Instagram. Só que o quanto a gente está disposto e aberto a ouvir o outro lado da história. A gente quer ouvir o outro lado da história? Então, eu não sei, eu acho que a gente alimenta esse tipo de consumo e por isso que ele existe. Porque quando eu vou falar por mim, né? Não vou generalizar, porque também, de novo, né? A gente está falando sobre o perigo da história única. A gente não pode ficar só na história única. Não, de tudo, né? Generalizar não deveria ser uma opção. Se eu tô vendo alguma coisa que eu não acho legal de se ver no Instagram, eu não vou seguir. Pode ser, inclusive, uma notícia ruim ou um lugar que só me passe a sensação de algo que não me agrada. Então, assim... Eu não gosto de assistir, por exemplo, todos os dias o jornal. Chegar à noite em casa e assistir o jornal. Eu não gosto. Por quê? Porque só tem tragédia. Se eu assisto 2 dias seguidos, eu falo só tem tragédia. Eu prefiro ficar o quê? No Instagram, que tem a vida perfeita. Mesmo que não seja só tragédia. Mesmo que não seja só tragédia. Mesmo que não seja só uma vida perfeita nas redes sociais. Exato. E é muito louco isso, porque a gente está falando de julgamento, né, no final. Porque a gente olha para alguma coisa e julga. Nossa, a vida daquela pessoa é perfeita. Ou, né, realmente é só uma notícia. Ou, não vai ter jeito, Paula, desculpa aí, mas determinado viés político é muito mais legal. Porque tá aqui, olha, esse monte de notícias que me diz que isso aqui é legal, isso aqui é malvado, ou vice-versa. E não tem jeito, a gente tá julgando. E o principal é que julgamento é sobre poder, né? Não, e assim, quando eu comecei a ler... Eu não sei se foi no começo, se foi quando a gente começou a ler esse livro, eu não lembro exatamente a linha do tempo.
mas em algum momento veio a história do Johnny Depp com a Amber Heard, sempre esqueço o sobrenome dela. E assim, a gente teve 2 versões de histórias, né, em momentos diferentes, né, do caso como um todo, mas foi bem no momento que eu comecei a ler esse livro e me despertou isso, e aí no fim já teve essa última parte que ele venceu, Sim. E aí eu fiquei refletindo, né, muitas vezes a gente toma partido quando vê alguma notícia nesse sentido, né, então assim, logo antes de sair o julgamento, nós já julgamos. Quantas Sim. vezes a gente já não fez isso, né? Quantas vezes a gente já... Normal. Tinha gente torcendo pro Johnny Depp, tinha gente torcendo pra Amber Heard. As pessoas criam, elas criam as opiniões próprias com base em histórias que elas pegaram e construíram e juntaram. Não necessariamente são histórias verdadeiras, mas se conforta e se conforma com aquilo e escolhe um lado. E eu cheguei em determinado momento com né, lendo o livro e nesse momento que tava aquela disputa toda, eu falei, eu não preciso ter um lado. Porque eu, de fato, não conheço as 2 histórias. Por que eu preciso tomar parte do lado dela ou do lado dele? Se eu não sei a versão completa. Eu malemar sei alguma versão. Eu não vou falar nem que eu sei a versão dele completa e nem a dela completa, porque eu não sei nenhum dos 2. Pelo que a gente eu sei de forma superficial tá mídia, né? E que ora a mídia tende para um lado, ora tende para um outro, depende do veículo que você está acompanhando, tende mais para um, assim como você falou, assim como é na política. Ora tende mais para um, ora... E por que eu não posso ser indiferente a essa... Não sou eu não conheço essa história. Por que eu tenho que tomar partido e falar assim, não, ele... Pelo simples fato, e eu vou te falar que tô falando de mim. Ele tem cara de que faz isso. Da mesma forma que ela tem cara de que pode ter feito ela tudo aquilo. Ela tem cara de que faz isso. Era brincadeira, né? Que no mínimo é chumbo trocado, mas... Você concorda que é sobre poder, realmente, como eu estava falando? No fim, é sobre poder. É sobre o poder. É um duelo ou uma luta que existe pela narrativa. Assim, é o poder da narrativa. E que vença a melhor narrativa. Porque a melhor narrativa, naquele caso, impactava em trabalhos diferenciados ou numa compensação financeira. Pegando o exemplo que você falou. Mas quando a gente fala de política... Tem a batalha pela narrativa justamente pela quantidade de votos, que vai gerar uma relação financeira. Porque no mundo, né, no final, tudo é relação financeira e é muito complicado isso. Para mim, são 2 relações, né? Financeira e sexual. Assim, o ser humano, né? Mas é polêmico esse assunto. Não, e a gente entra nessa discussão complicada porque uma está muito atrelada à outra também, e aí vai. Sim. Mas olha, né, o perigo, realmente, não tem outro jeito de falar, né? Assim, esse título é incrível. É incrível. Foi por isso que a gente escolheu o livro. A gente estava olhando livros por algum motivo. Um outro livro Nem lembro o que era. A gente olhou esse título e ele... Na internet, a gente bateu o olho, porque era um site de livros, a gente não está fazendo propaganda, não somos patrocinados por nenhum, mas se quiserem nos patrocinar, estamos aqui, estamos junto. Queremos livros, né? O patrocínio pode ser livros, tá tudo bem. Mas porque a gente não tinha, a gente tem muito livro, mas esse a gente não tinha e a gente se interessou pelo título. E comprou o livro. Claro que pela escritora, porque a gente já, né, conhecia a escritora, não li nenhum outro livro dela, mas sei que ela deu entrevista recente agora no Fantástico, enfim, ela é famosa, né? Ela tem uma atuação muito forte dentro do contexto então, do assim, feminismo. Exato, por todo o contexto, e aí a gente viu que esse título... E cada dia, e as pessoas que leram, né, quando a gente falou, lê o livro, caraca, faz muito sentido. A gente recebeu muitas pessoas falando também. Nossa, mas esse... E assim, em meia hora, 40 minutos, você termina de ler, né? Então... Ele é um livro muito rápido. E eu vou pegar um gancho, justamente no que você falou do sentido. A gente estava hoje numa reunião, e a gente ouviu uma história. E a gente falou, nossa, coitada dessa pessoa. Aí uma pessoa que não está aqui conosco na gravação nesse momento falou, então, né... É o título do livro lá que vocês vão falar. É verdade. Porque não foi a gente que falou, né, do livro, mas alguém já lembrou do livro. Lembrou do livro na hora e falou... sobre isso, gente. É sobre isso. Porque, assim, a gente não conhece os vários lados da história, porque não são necessariamente 2 também, né? No caso, a gente está falando de um relacionamento. Mas, cara, o perigo da história é única. Será que...
E olha que... Estávamos julgando. Não, e a gente faz isso o tempo inteiro. É. Só que a gente não percebe. E eu acho que essa provocação que ela faz, tanto no livro quanto no talk, lá no TED, é muito legal por isso. Porque quando a gente para pensar, a gente faz com uma frequência que a gente nem imagina. De novo, né? É que como todo esse contexto, ele envolve essa relação de poder, não tem jeito, Paula. A gente acaba... E, claro, agora estamos nos policiando porque a gente fica nessa brincadeira e a galera à nossa volta, né, que lê o livro com a gente também, né, acompanhou a discussão, também fica nesse processo conosco, mas, cara, a gente acaba usando isso de novo numa relação de construção, porque o mundo é sobre isso, né? O seu LinkedIn, ele busca contar uma história única sobre você para que você consiga aquele trabalho incrível, aquela remuneração que você quer. Então, assim, a gente começa a entrar na discussão do uso de verdade para o mal, né? Estrategicamente para o mal. Não que a gente usa no dia a dia para o mal, mas estrategicamente para o mal, porque usa-se muito, né, essa coisa da construção de histórias, e a autora fala disso. Ela fala de que não dá para você falar de história única sem falar sobre poder, da mesma forma que não dá, né, para você pensar nessa relação de poder simplesmente por contar essa história uma vez, né, da importância de martelar uma história. E aí a gente volta, né, mulheres pretas têm que ser pobres, né, parece que é um complemento natural da frase. E não tem motivo para as coisas serem desse jeito, exceto, claro, a relação econômica, se a gente trouxer para um país como o Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem e tudo mais, mas não tem que ser desse jeito. Exato. É apenas a história que a gente criou. E é por isso que eu lembrei de um outro contexto. Eu tenho um amigo que é muito apegado à relação política. Muito, muito. E ele tem muito medo da outra parte. Muito medo, como se a outra parte fosse tirar algo muito importante dele. E assim, até que ponto isso é verdade? Até que ponto não é uma história construída? E aí percebam que eu não estou falando de direitas, esquerdas, em cima ou embaixo. Porque não importa. Não importa, né? Vocês podem concluir pelas suas verdades, pelas suas histórias únicas, mas ele tem muito esse receio. Porque virou verdade para ele. E isso vira mais um movimento, mais um contexto de reprodução da história única. E, cara, não vai ter fim. Se a gente continuar nesse processo, não vai ter fim. Não, e se transforma em verdade, né? Eu acho que esse é o ponto, né? O quanto uma história única, repetida mais de uma vez, mas continuando como uma história única, não vira verdade. Exato. E aí a gente assume aquilo e pronto, e acabou. De novo, o outro time é ruim, o viés político é pior, né? É malvado. Brasileiro fala espanhol, né? Brasil é país. Brasil é a capital da Argentina, né? O Buenos Aires é a capital do Brasil. Eu já ouvi várias dessas. As mulheres andam nuas no Brasil. E mulheres pretas têm que ser pobres, elas não podem ser outra coisa. Aliás, as mulheres, né, vão sempre largar para trás porque vocês são menos, vocês têm que cuidar da casa, vocês não podem estar em posições de liderança. Não é isso que foi construído até hoje como história única. E é um inferno mudar qualquer história única. Caras cabeludos normalmente são maconheiros, né? Eu já ouvi muito essa também, então, né? Poxa, você é músico? Cara, então certamente você usa droga, né? Como assim? Como é que você é da área criativa? Então baseadinho. Você usa para poder criar uns bagulho muito louco. Com certeza. Meu, não é assim, não, né? Pessoas brancas na periferia. Não existe, não pode ter. Eu posso dizer. Que já existiu, né? Afinal de contas. E tem. Claro que tem. Mas fica essa coisa de que... vou voltar ao contexto, né? Da mulher preta, pobre, periférica. Periférica, exatamente. Né? Ok, é o maior número, mas a gente tem a mulher branca, pobre, periférica também. Né? Exatamente. Como tem o homem branco, pobre, periférico, o homem preto, enfim... E eu acho que é importante dizer que assim, a gente não está falando sobre igualdade de gênero, nada disso. Assim. A gente está falando sobre a construção no decorrer do tempo das histórias únicas que se transformaram em verdades. Agora você vai me dizer então que pessoas sensíveis não são gays? Eu não estou entendendo. que tudo é gay, né? Existe a mulher gay, o homem gay. Aliás, gente, né? Por favor, né?
existe todo um espectro. De novo, né? História única. É tudo gay. E é doença. Entende? Assim, por isso que a gente está discutindo. Não, e esse livro foi tão legal. Tinha a história legal. da tatuagem, né? Lembra disso? Nossa, é coisa de tatuagem presidiário. É coisa de presidiário. Coisa de presidiário. Meu Deus, né? Então, como nerd era o cara... E aí eu vou pegar... Gente, não é gordofobia, mas era o gordo bobo do fundo da sala, era o nerd, né? Porque... Ou que sentava lá na frente, né? Na minha época de escola, porque ele era o nerd. Cara, assim, não tem nada a ver. Primeiro que ele... Assim, as pessoas podem ter o peso que elas tiverem, elas podem ter o olhar sobre elas que elas tiverem, elas podem gostar do que elas gostarem, mas, cara, sempre vai ter uma sociedade para julgar, sempre vai ter uma sociedade de pessoas que têm muito medo de perder o que têm ou que querem ter mais do que precisam, que vão tentar te colocar num lugar menor, tipo, te empurrar naquele cantinho e fazer, Paula, mulher, cara, né? Eu, homem, branco, hétero, cisgênero, privilegiado, não quero que você entre no meu contexto. Tome o meu espaço. Poxa, eu acho que é muito mais sobre isso, né? Exato. Que a gente volta pela história do poder. Que você vença a narrativa. Exato. Eu tenho que vencer a narrativa e isso faz com que eu tenha mais poder sobre a situação, sobre aquela história. Então, a gente volta para o mesmo centro. Né? Não, eu acho que a gente, né, meio que caminhando para o que... De novo, né? O livro ele foi muito legal, para mim, pelo menos, porque ele me fez pensar, né? Aquela coisa do cérebro explode, de um conceito tão simples. Né? Tão simples. Mas ao mesmo tempo tão óbvio. E tão só que não óbvio. E poderoso. E não tão óbvio. E não tão óbvio, porque, assim, mas é um negócio muito robusto, assim, é poderoso o negócio. Sim. Porque, cara, a gente faz... Fazem com a gente aceita muitas vezes. E fazem, e assim, digo mais, fazem em todas as fases da nossa vida. E em muitos contextos, desde profissional, quando você pessoal. é criança, e aí que eu acho que precisa da atenção, que é o a gente pensar nas nossas atitudes, né? Porque... mas só faz isso quem é do mal. Não é sobre isso. Primeiro a gente faz... Peraí, aí é a minha opinião, que o ser humano é um experimento falido, né? Vamos combinar, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, mas parece que a gente tende a puxar as coisas... contras. Pro lado ruim, mas de forma geral, assim... Até porque se fosse isso... Por que crianças também fazem isso? Então, assim... É a busca da sobrevivência, é muito mais profundo do que... eu quero fazer maldade pro coleguinha e vou contar uma história... Não é sobre isso. Não, assim, não eu acho que tá muito... É tão enraizado e é tão poderoso, e é tão histórico, que a gente faz desde quando a gente é criança. Assim, você nunca ouviu nada que... Eu já, assim... Eu estudava na periferia... Né? Estudei em escola pública a minha vida inteira. E por ser branca e do cabelo liso, que eu acho que o cabelo pegava mais do que a cor, eu era a Patricinha. Eu morava assim, e falavam, você é a Patricinha, você não sei o quê. Então, assim... E eu estava ali morando na periferia, do lado da escola, como todas as outras crianças juntas. Mas... Só por ter tido todo esse contexto do branco com o preto, toda essa coisa envolvida, também é a história única. Então, também tinha uma história única envolvida naquilo e que foi colocada para mim. Mas não fui eu que criei. Não fui eu que criei. Mas também não foi a outra pessoa que criou. Não, ela realmente recebeu uma isso. História única que a coloca num outro contexto. O problema é esse. Né? A gente receber essa história única... Hoje, consciente... E replicar. E simplesmente replicar sem pensar. E isso a gente transfere para os nossos filhos. Então, assim, por que uma criança repete isso para outra? Porque ela ouviu isso chegou para ela desse jeito. Como que a gente não evita que chegue, né? É nesse momento, é nesse tipo de conversa, é nesse tipo de discussão, é levantando essa pauta, trazendo essa discussão para a mesa. Então, assim, é super importante porque a gente muda a partir daqui. Só que a gente acha que não está mudando nada. E é bem isso que você falou, assim. Depois que a gente começou a ler o livro, para mim foi assim... Tudo... não vou dizer tudo, porque é muito difícil, a gente escorrega. 90% das vezes que eu preciso pensar, né? Que eu escuto alguma coisa, eu parei. Ou sobre alguém, principalmente sobre alguém, porque eu acho que é mais fácil. Sim. Eu paro para pensar.
Essa história do Johnny Depp e da Amber foi exatamente isso pra mim. Foi um divisor de águas, assim. Eu não preciso replicar a verdade de um ou a verdade de outro porque a mídia pressiona alguma coisa ou alguém pressiona. Não. Você precisa ter consciência de que replicar uma verdade que talvez não seja verdade pode influenciar muitas gerações. Muitas coisas. Não, e puxando isso, tem o próprio contexto. E eu fiquei pensando um exemplo de coisas, né? E como eu falei mal de rede social, eu acho que vale trazer as redes sociais de forma geral, né? E a tecnologia, cara, que são vistas, né? E o tempo todo a gente ouve o que eu acabei de reproduzir. Cara, isso é ruim, porque a gente constrói narrativas justamente para tentar mostrar o que não é, tal. Mas, por outro lado, cara, quantas pessoas você conseguiu se conectar? Quantas pessoas construíram relacionamentos que não conseguiriam de outra forma por conta dessas tão malvadas redes sociais? Então, no fundo, assim, né? E a gente não pode cair na história única, efetivamente, de ouvir algo e falar, não, isso é... Acho que a gente até comentou sobre isso também no outro episódio. Lembrar que as coisas têm nuances, né? Não existe nada 100% bom, 100% ruim. Existem facetas, existem possibilidades, existem olhares. E eu gosto, pacas, né, do que a autora pontua, que, cara, quando você chuta essa ideia de história única, né, você para de pensar desse jeito, pô, assim, o mundo se abre. Você começa a lembrar que, cara, tem... Né? Vamos citando Shakespeare. Agora você enjoado ao inferno. Ele tá terrível. Mas essa frase é como: há mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Cara, não é bom ou mal, né? Divertido ou chato. É tudo como a gente vê ou quanto a gente se aprofunda nas coisas. E olha que interessante isso que você falou das redes sociais, que eu me lembro de outra história, assim. A gente vai lembrando de histórias. Estamos aqui. O pessoal tá ouvindo, tá assistindo, eles estão curtindo, tenho certeza. Se a gente estiver falando devagar, bota em 1.5. É que a gente fala rápido pra caralho, né? O pior Se der 1 hora de podcast... Pessoas normais fariam em 1h30, né? Então, só que assim, e botando no rápido faz em meia hora, né? Em meia hora você escuta. Só que a gente fala rápido e vai ser 1h30 mesmo. So sorry. Dá pausa e depois continua, tá? Vamos que vamos. A gente vai colocar uma musiquinha pra ir no banheiro. Lembra disso depois, por favor. Essa história das redes sociais, né? eu dei a volta e eu esqueci. Mas eu já lembrei. Na época do Orkut, eu lembro que eu tinha... O Orkut era um pouco diferente, né? De Facebook e Instagram. Era outra dinâmica. Mas tinha aquela coisa... Eu lembro muito daquela coisa... Eu lembro muito daquela coisa dos depoimentos, né? Que as pessoas deixavam os depoimentos na sua primeira página. E tinha que ser coisa boa, né? Porque ninguém vai deixar um depoimento sendo ruim, né? Vinha, né? Aí, mas como você tinha que aprovar, você só aprovava as coisas boas, né? Eu, pelo menos, gente, só aprovava as coisas boas. Então, quando o Orkut voltar, vocês vão ver só coisas boas sobre mim quando eu tinha uns 12 anos, né? Porque eu era muito jovem. Eu nem tava, mas era tão velho que eu nem tava no Orkut. E aí, olha o quanto é legal a gente saber usar as coisas de uma forma que seja pra vantagem, né? Para o nosso benefício. Em algum momento alguém foi me procurar, me adicionar, e comentou, eu achei outra Paula Obelar. E eu falei, não, só tem eu. Porque na história que meu pai me contou, Obelar é uma família pequena, e enfim. E eu fui atrás dessa Paula, que encontrou lá na época do Orkut. E o legal foi que a gente, né, chegou à conclusão de que ela é é da família e ela é neta de um Obelar. E esse Obelar, o avô dela, era irmão do meu avô. E era um irmão que fugiu de casa. E eu não conhecia essa história, né? Eu mal sabia que... Eu até hoje não sei quantos irmãos meu avô teve, mas assim... Ele fugiu de casa e tal. E assim, o quanto isso não gerou conexão com ela. Eu tenho... A gente se fala até hoje. Então assim, né? E a gente acompanha a vida uma da outra, enfim, né? A gente até torce uma pela outra e tal, mesmo a gente nunca tendo se conhecido pessoalmente. Afinal de contas, ela é sua doppelganger, cara. Existe uma outra Paula em outra realidade, como assim? Aí o nome do meio é até parecido, mas eu vou deixar para outra história. E aí o legal da rede social
É esse tipo de conexão. Sim. E eu pude conhecer um pouco da história dela, porque assim, eu não conhecia. A história que eu conhecia do avô dela é que ele era um rebelde que brigou muito com a minha bisavó, com meu bisavô e fugiu de casa. E ninguém sabia mais dele, ninguém teve notícia mais dele. E aí, a história dela ele era meu avô, um avô presente que faleceu e tudo mais, mas a história desse ser humano, esse avô dela, né, e irmão do meu avô, do meu tio-avô, eu tenho duas versões da história dele, né? E olha, isso, a consequência disso é eu ter conhecido essa história, mas isso quem me proporcionou foi a rede social. Então, olha que legal poder ter gerado essa conexão. Né? E é engraçado, porque eu acho que todo mundo tem... Todo mundo não. Tô também lá, generalizando, é o inferno, mas... Muita gente tem esse tipo de história, eu tenho também, talvez o Caio que está aqui ajudando a gente tenha também, a Renata, né, que ajudou a gente tenha também, e você que está ouvindo a gente, está assistindo. Manda, inclusive, talvez tenha. Manda pra gente, cara, a gente quer ouvir, a gente quer ouvir, quer saber. A gente gosta de ouvir. Aliás, duas coisas que eu queria saber e deixar desse episódio, tá? Além, claro, da opinião de vocês sobre o livro, por favor, mandem, né, áudios, vídeos, o que vocês quiserem, mas eu queria saber se vocês concordam que a humanidade é um experimento falido, que foi o que eu falei, e se, né, vocês também têm uma história igual a da Paula. Pelas redes, uma história boa vinda das redes sociais. Exato. Mas não uma história de ter ido pra praia e tomado champanhe no café da manhã. Não, uma história de rede social que rompa esse paradigma da história única. Exatamente. Fechou? Fechou. Beleza. E aí, pra fazer isso, a gente conta já. É isso aí. Uma coisa que eu queria... né, já direcionar é que já temos o próximo livro escolhido. Temos. A gente não pode dar spoiler, né? Eu acho que a gente pode um pouco dar spoiler, sim. Mas vamos contar qual que é o livro. E eu acho que você devia contar o que você achou desse livro, Paula. Ambos já começamos a ler o próximo livro. Gente, mas você precisa contar a sua história. É verdade, porque agora a gente tá nessa, né? E assim, o bom é que a gente leu esse livro da Chimamanda agora, no segundo episódio. Que ele vai permear todas as outras histórias. Tudo vai ser assim, então, lembra? Então, lembra, né? E toda vez que eu falo também sobre rituais, sobre não sei o quê, eu lembro do primeiro. Então, assim... Ferrou. Estão aí. Tá ali atrás... Eu vou pegar ele aqui. Boa. Opa, vou tentar não bater em tudo, sem quebrar o nosso estúdio querido. Caio, ele vai quebrar o estúdio. Nossa, o Caio já olhou feio pra mim, gente, vocês não têm ideia. Mas vamos lá. Esse aqui é o nosso próximo livro. Ele chama Vermelho, Branco e Sangue Azul, de uma autora chamada Casey McQuiston. Então, e assim, tá em um final de semana, né? Em 2 dias eu li metade do livro, praticamente. Né? Só pra... contar a história. Conta sobre a loucura da leitura pra você, Não, Paula. olha só, eu tava contando antes da gente começar a gravar pro Carlos que eu li em uma manhã de sábado, boa parte, porque meu marido precisava fazer um negócio lá e ele foi fazer e eu falei, vou te esperar aqui na padaria sentada, tá bom? Porque eu tô muito afim de fazer isso, só que não. Beijo, amor, te amo. E aí, eu sentei e comecei a ler, eu li esse tanto aí. E o engraçado é que eu vou dar um pouco de spoiler, porque tá na capa. Mas só um pouco. Mas só um pouco, a gente não vai entrar, tá? Isso. Até porque as pessoas precisam ler. Mas olha que legal a leitura, né? Por que a leitura transporta a gente para outro universo, né? Essa é a sensação que eu tenho, assim. E por isso que, para mim, é muito mais legal ler um livro do que ver o filme. Muitas vezes, quando eu li o livro e depois eu assisti o filme, eu fico frustrada. Tirando Harry Potter, porque realmente os filmes são muito legais. Mas... Senhor dos Anéis é bom também. Não, para de fazer caretas, tá? Tem outros, mas óbvio que a gente vai fazer um ano só de Harry Potter, né? A gente podia pegar um ano e fazer... Nossa. Mas enfim, tô viajando Paralelo, o segundo trabalho. Aí, ó, o Caio até já levantou lá, isso aí. Um ano de Harry Potter. Ou meio ano, né? Mas olha que legal. Eu não li tudo, então ainda não sei o final. E não me mandem áudio contando. Espere eu terminar de ler, por favor. Por favor, né? Quem antecipar, né? E conseguir terminar primeiro. Não me conte, por favor. Eu ainda não terminei, nem o Carlos. Mas é uma história, um romance, né? E é um romance entre 2 homens. E o que é muito legal é que eu cheguei para falar com o Carlos e ele, é muito legal, nananana. Aí eu falei, o legal mesmo é que tem uma história principal, que é esse romance de 2 homens, mas tem uma questão também que um deles é preto.
Sim. Aí o Carlos olhou pra mim. Eu falei, ele é latino. Não, ele é latino. Eu falei, ele é preto e latino. E olha qual é a beleza. Aí eu ainda falei assim, Carlos, mas tá na capa. Ai, eu vou quebrar aqui. A gente Carlos, tá na capa. Ó, tá na capa. Ele, nem reparei nisso. Ele é um latino. Mas foi com uma voz mais assim. Nem reparei isso. É porque eu tô meio ruim da garganta ainda, Nem mas... reparei isso. Ele é um latino de pele escura, exatamente. E olha que legal, né? Que tem um romance com sem spoiler. Tá na capa também. Com um príncipe. Para, você já falou muito. Mas tá aqui, ó. Não, mas o que eu também. quero dizer é que, assim, a leitura permite as interpretações. Esse é fato. A construção do personagem na cabeça de cada um. É. Isso é que é legal, porque mesmo você não reparando na capa, ela não te influenciou na sua construção. Então, o desenho que você tem... Eu tava lendo no Kindle. É por isso. Ele tava lendo em um aparelho que não nos patrocina e ele não vai dizer o nome. Tipo assim, eu nem disse. Eu posso botar uma buzininha, só que eu posso sou deixar. old school, então eu compro o livro físico. Mas é que assim, eu sou jovem, eu só gosto disso porque assim, na minha era é muita digitalização. Então eu prefiro comprar os livros físicos porque é vintage, me arremete a um passado que eu não vivi. Tô ligado. Uhum. Saco de arroz. Tô ligado. Mas essa é a beleza da leitura, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E essa troca é muito legal, porque quando a gente diz que a gente foi tomar um café e falou, já comecei a ler, eu também. A gente descobriu que um viu coisas que o outro não viu, né? E o mais legal do livro é essa chance que a gente tem de viajar na maionese. É isso mesmo. Então, gente, temos um podcast? Temos. Então, mensagens finais, né? Vai lembrar. Sigam a gente no Instagram, @sobre o Clube do Livro. Nem tá tão difícil para quem tá assistindo, né? Tá aqui do lado da gente. Se você lê o livro, manda um áudio pra gente, manda texto pra gente, manda vídeo pra gente, manda o que vocês quiserem pra gente. Se for muito tímido, pode mandar só um texto, tá tudo bem, no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, que é sobre o Clube do Livro, @gmail.com, ou direct pelo Instagram também, né? O link do WhatsApp, a gente não vai ficar falando o número, porque ninguém vai ficar anotando o número. Clica no link lá na página. No link, vambora. Lá na página tem também os próximos livros, né? Se você não quiser voltar aqui para escutar de novo o nome desse livro, vai tá lá. Entra lá no Instagram que tem toda... É um link só, não são 10 links, então não precisa reclamar que vão ser 10 links. Um link para... É um link só e você clica lá e vê o que você quer. É isso aí. E escute nas plataformas que você quiser. A gente é muito democrático, né? Só se você quiser, né? Justamente, não, é isso. Aí não, também não. Não, ouça a gente, assista Vamos a gente. criar uma história única sobre esse podcast, por favor. Tem que ouvir. Que ele é muito bom e tem que ouvir. É e o mais importante, tem que participar. Isso. Tem que ler, tem que comentar. E tem que participar. É isso aí. Não tem nada. Não tem aqui nada. Gente, obrigado por aguentar a gente até aqui. Até a próxima. Valeu.